Glória a Deus, aleluias! É música abençoada com a cantora abençoadíssima Damaris Chagas. Me diz. Glória a Deus. Bom dia mais uma vez para você que está chegando agora, ou boa tarde, ou boa noite. Em qualquer parte do Brasil, do mundo, você pode estar ligadinho conosco aqui. Olha, gente, a porta está aberta, então vocês devem estar ouvindo barulho externo, tá? É porque aqui tá muito frio, então a gente sempre deixa a porta aberta para poder entrar o ar, não é isso? Um ar gostoso aqui, ó. Abençoado. Em nome de Jesus. Então, programa falando de Jesus, uma história de amor, recebendo com muita alegria nesta manhã essa menina linda do Senhor Jesus, cantora Damaris Chagas. A paz do Senhor Jesus, tudo bem, amada? A paz do Senhor, tudo bem? Muito feliz por estar aqui participando com vocês. Que honra, para mim é uma alegria muito grande, graças a Deus. Glória a Deus. Olha, a alegria, a honra é toda minha, tá bom, minha querida? É um prazer enorme tê-la conosco nesta manhã. Gratidão por você ter abraçado o projeto Mãos Unidas. Também a nossa querida Quitéria Souza, Edna Penho, não é isso que vocês fazem parte do mesmo grupo, não é isso de divulgação? Certinho, amada? Então, somente Isso. gratidão e graças a Deus é uma alegria conhecer esse belíssimo ministério de louvor da cantora Damaris Chagas. Olha que nome lindo, hein? Bênção de Deus. Amada, de qual cidade você está nos abençoando? Barreiras, na Bahia. Barreiras! Ô Bahia! Terra abençoada! Um abraço para todo o povo lindo aí de Barreiras. Que Papai do Céu continue abençoando todos em nome de Jesus. E amada, como está o tempo nesse momento aí na sua cidade? Aqui tá aquele calor abençoado, né? Oh, meu Aqui é Deus! muito quente. A nossa região aqui, ela é é a região oeste, é a região muito quente mesmo. Essa época do ano é onde entra o período aí do inverno. Então, de manhã cedo e à noite dá aquela brisa fresquinha. Mas desse horário em diante já é calor, já tem um sol aqui para cada um. Ô, Glória! Menina, eu tô com minhas mãos aqui geladas, você acredita? Minhas mãos estão geladas. Mas glória a Deus, né? Nosso Deus sabe o tempo bom para cada um de nós. É o tempo preparado pelo Senhor. Amém? Maravilha. Amém. Querida, você está participando do programa Falando de Jesus, uma história de amor. Então, menina abençoada, Damaris Chagas, fique à vontade e conta para nós essa linda história de amor que a menina Damaris Chagas tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique à vontade. Opa! Que bênção! É uma história de amor, de graça. A minha história com o Senhor Jesus, graças a Deus. Eu nasci num lar cristão e desde muito cedo, né, comecei louvando na igreja, louvava ali participando do grupo de crianças, em oportunidades individuais. Meu pai era pastor, dirigente do trabalho, né, na época ele ainda não era o pastor, mas era o responsável pelos cultos. E ali eu sempre tinha a oportunidade também de estar louvando individual e desde criança o sonho de cantar, de ser uma cantora. Eu via aqueles LPs, né, os discos de vinil, e eu via outras crianças cantando, ouvia e eu sonhava, mas a minha realidade era muito distante disso acontecer. Eu sonhava, mas aquele sonho foi se tornando uma promessa. E Deus falou ainda quando eu era criança que Ele também me levantaria, né, no Ministério do Louvor, que eu seria uma cantora abençoada. E o tempo foi passando e a gente foi ali adquirindo experiências, o Senhor renovou. Glória a Deus! Muitos processos, né? Mas firme com Jesus. E aos 12 anos eu recebi o batismo com o Espírito Santo, aos 14 anos eu desci as águas, né? Depois de um tempo eu fui para São Paulo, morei 17 anos em São Paulo, onde eu me casei, me tornei mãe, né? Criei a minha família e nos pés do Senhor e vivendo as promessas do Senhor. E hoje realmente colhendo aí frutos, né? Da perseverança e da graça de Deus, porque é a graça do Senhor que me trouxe até aqui.
A perseverança, não é isso, minha irmã? É persistir, é continuar, é ficar firme dentro do barco, não é isso, querida? Verdade. É confiar no Não é capitão. fácil. É isso mesmo. Não é fácil porque às vezes dentro do nosso barco até a água entra, né? Uhum, sim. Mas quando Jesus está no barco, ele não vai naufragar. Ele nos sustenta, né? E até aqui o Senhor tem me dado muitos testemunhos, né? A canção me diz mesmo a resposta de Deus num momento de muita angústia, né? Depois de um diagnóstico terrível que eu recebi. Meu Deus. Mas a mão poderosa do Senhor tem nos dado escape, tem nos dado livramento, e eu falo, eu estou viva por um milagre, eu vivo Glória a por um Deus. milagre do Senhor, e tudo isso reflete a graça, a bondade de Deus, vivendo o favor de Deus dia após dia. Que lindo, minha irmã. Glória a Deus. É bom demais, né? É uma linda história de amor com o Senhor Jesus. Damaris Chagas aqui nesta manhã conosco, falando direto de Barreiras, Bahia. São exatamente 9h16. Querida, conta para nós algo sobrenatural que você já vivenciou. Claro que nós já sabemos que a sua vida é um milagre, né, minha irmã? É um milagre você estar aqui, porque Deus... Grandes coisas o Senhor já operou na sua vida e acreditamos que grandes coisas ainda o Senhor fará na tua vida até a volta do Senhor. Amém? Então, querida, você já vivenciou algo sobrenatural da parte do nosso Deus na sua vida? Que você pudesse contar para nós uma experiência? Sim, posso contar sim. Quando eu morava em São Paulo, essa foi uma experiência assim, muito forte que eu tive. No ano de 2010, eu vou resumir, até porque alguns detalhes não precisa contar. Com certeza. Mas eu fui sequestrada em 2010. E Meu eu fui Deus. sequestrada por uma quadrilha muito perigosa, e também que eles tinham pacto, né, magia negra, essas coisas. E foi algo terrível. Eu fiquei um dia no cativeiro, ali com eles, em poder daquela quadrilha, sendo ameaçada o tempo todo. E eles falavam assim: a gente não quer dinheiro da sua família, a pessoa já pagou para que você estivesse aqui. Na verdade, não seria eu, mas eu seria uma pessoa que estaria próximo de quem eles realmente queriam. E aí eles falaram assim: olha, a gente não quer dinheiro, é bom que a sua família não coloque a polícia envolvida nisso. E foi assim um dia de terror. Para mim foi um dia terrível mesmo. E como eles faziam um pacto, né, com o inimigo e de extermínios de vida, ali eles se alimentavam de carnes humanas. Então assim, meu Deus, era algo terrível. E a forma como o Senhor me tirou de lá foi algo sobrenatural. Glória a Deus. Eles ao tempo todo tentavam me atacar, tentavam fazer algo terrível comigo, me machucar, né? Abusar. Porém, o Senhor estava o tempo todo me dando livramento. Eles não conseguiam fazer. Eles não conseguiam. Toda vez que vinham para tentar fazer, eles se retiam porque eles não conseguiam tocar em mim. E no final eles falavam pro chefe deles lá: a gente não está conseguindo fazer nada com ela, a gente não consegue fazer nada com ela. E o chefe, ele respondeu lá com muita fúria, ele ficou muito furioso, semblante mesmo assim demoníaco. E ele: como assim vocês não conseguem fazer nada com ela? Esse testemunho, ele é muito forte. Se eu fosse contar detalhes de tudo que eu vivi, foram aproximadamente 13 horas que eu fiquei dentro daquele cativeiro. Meu Deus. O tempo aqui não daria para detalhar, mas foi algo tão terrível. E quando foi já na parte da noite, quando eles me levaram lá para essa sala onde ficava o chefe, e eles começaram a debater e dizer, e eles estavam com medo, porque lá eles sempre executavam o trabalho deles sem medo, né? E comigo não estava conseguindo fazer.
E aí, o chefe deles, como assim vocês não estão conseguindo fazer nada com ela? Como assim? Eu não estou acreditando, sabe? Abismado, assustado, enfurecido. Ele fazia essas interrogações e aí ele determinou assim, tira a roupa dela. Tira a roupa dela, arranca a roupa dela. E eu lembro, era um dia de muito frio, eu tava de blusa de frio, né? Eu tava indo pro trabalho no momento que eles me pegaram. E eu tava ali com o uniforme da empresa, né? E era um cardigan bem quentinho. E aí eles pediram para tirar e eu tirei a parte de cima, né, da roupa ali, a blusa. E naquele momento me veio aquele constrangimento, mas foi exatamente no momento ali da minha vergonha que o poder de Deus se revelou. Quando eu tirei a roupa e aquele homem começou a berrar, gritar e dizer, agora eu estou entendendo, por que vocês não conseguiram fazer nada com ela? Isso é coisa do homem lá de cima, por que o corpo dela está ensanguentado? Eu não consigo, o que aconteceu com ela? Ele ficava se perguntando porque ele via ali o meu corpo coberto de sangue. E aí depois, automaticamente, ele já falava ali, só pode ser coisa do homem lá de cima, tira ela daqui, leva ela embora daqui, porque se ela ficar aqui, nossos trabalhos não vai ter mais sucesso nenhum. Leva ela embora, leva ela embora. E Meu foi Deus. dessa forma, de uma forma sobrenatural. Glória o a Senhor, Deus. ele me cobriu Com com o teu sangue ali. E o sangue dele significa o que? Vida, vida. E o Senhor me deu escape, o Senhor me deu livramento. Fogo E hoje, puro. depois de 16 anos que isso aconteceu, eu estou aqui contando que o Senhor, ele é fiel, ele é poderoso. Glória a E Deus. que o sangue dele tem poder. Aleluias! O anjo do Senhor está ao redor dos teus filhos. Aleluias. Senhor é Ai, meu poderoso. Deus do céu. Glória a Deus. Santo, santo é teu nome, Pai. Amada, só fazer só mais uma pergunta. Eu sei que isso é muito chocante para você. Se é chocante para nós que estamos ouvindo, imagine para você, minha querida. Mas você tenha a convicção e a certeza, e nós também temos, que foi o Senhor que te livrou daquele lugar. O Senhor não deixou que eles tocassem em você, que nada viesse a acontecer, porque hoje você canta, me diz, não é isso, minha irmã? Glória a Deus. Me diz se não foi o Senhor, me diz se não foi o Senhor Jesus Cristo que esteve ali comigo, não é assim, minha irmã? Glória a Deus contigo. É verdade, só foi a mão do Senhor, a mão do Senhor. Amada, E sim, continue. pode falar. Pode falar, irmã. Você tinha quantos anos nessa época, minha irmã? Desculpa te perguntar, porque aí todo mundo vai calcular, né? Que ela já falou que tem 16 anos que aconteceu. A idade vai ser revelada. Eu tinha 24 anos. Uma menina. E aí você estava indo... Você tá vendo, minha irmã? Você tá vendo que todos nós, quando saímos de casa, gente, ore ao Senhor, não é isso, minha irmã? Se reveste do poder de Deus. Isso. Porque a fúria do Clama inimigo... pelo sangue de Jesus. Jesus, me cobre com teu sangue, me guarda, coloca teus anjos ao meu redor, né? E tem que sair debaixo de oração. Eu sempre saí assim, né? Glória a Deus. Sempre. Eu saía de casa e eu ia ali conversando com Deus, andava um trecho bem grandinho assim a pé até chegar ao ponto do ônibus da casa que eu morava na época. E eu ia orando ao Senhor, e conversando com Deus. E eu me lembro, irmã, nesse dia... A gente estava começando uma campanha na igreja. O pastor tinha feito lá a campanha, os 7 mergulhos de Naamã. E eu ia louvar nesse dia à noite na igreja, no culto. E por conta desse acontecido, eu não fui, né, no culto, porque quando eu fui resgatada lá, já foi muito depois do horário. Mas assim, a mão do Senhor... Sabe, ele planejou tudo, o Senhor, ele já sabia de tudo, então o Senhor, ele permitiu que eu entrasse no cativeiro, mas ele me resgatou com mãos fortes. Glória a Deus. Aleluia, que Deus continue abençoando todos em nome de Jesus. Amada, vamos ouvir o seu louvor nesse momento, minha irmã? Glória a Deus. Meu Pai, tremendo esse testemunho, minha irmã. Vamos glorificar o nome do Senhor aqui e daqui a pouquinho a gente volta, tá, queridos? Com Damaris Chagas. Me diz se não foi o Senhor. Amém. Oh, meu Deus. Ai, amada, glória a Deus. Estamos de volta, povo lindo. Amada,
Que testemunho, minha irmã, que livramento o Senhor Jesus te concedeu, amada. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A mão do Senhor, ela fica o tempo todo estendida, não é isso, amada? Sobre cada um de nós. Você pode contemplar isso, né? Verdade. O Senhor, ele não dorme, né? O nosso Deus, ele não tosqueneja. Então, nós estamos guardados 24 horas pelas mãos potentes dele. Glória a Deus. Por isso que o salmista fala, é maravilhoso, né? Nós confiarmos no Senhor. Nós temos que depositar realmente a nossa confiança no Senhor. Maravilha. Porque mesmo quando nós estamos em vigilância, atento, a gente pode falhar. A gente pode ser atingido por alguma coisa. Mas o Senhor, quando a gente deposita a nossa confiança, que tudo que vai acontecer é por permissão de Deus, o Senhor, ele está ali, ele é infalível, né? A mão dele, a estratégia que o Senhor usa, às vezes é diferente do que outra pessoa fosse usar, né? O Senhor, ele é Deus, é Deus. Glória a Deus, é Deus. Não tem explicação, né, amada? Nosso Não Deus tem, é tremendo. poderoso. O Senhor, ele faz. O Senhor, ele faz. Glória a Deus. Amada, Ele faz. me diga uma coisa, menina. Conta pra nós. Como foi que essa canção, Me Diz, chegou nas suas mãos? Olha, o ano passado, né, eu fui convidada pela gravadora para participar de um projeto. Nesse projeto seria para mim gravar 2 canções. E no meio aí tem um tempo que a gente tem que escolher a canção para mandar para a gravadora, para ver se a gravadora vai aprovar, né, o projeto para gravação. E por incrível que pareça, a Me Diz, ela foi a segunda escolhida. Ela foi em um outro período. Eu já tinha escolhido, inclusive aqui, foi lançada ontem, foi a primeira escolhida, seria ela a primeira a ser gravada pela ordem das coisas, né? Mas eu confiei totalmente no Senhor, esse projeto nas mãos do Senhor, e a gravadora, ela escolheu a Me Diz para ser a primeira lançada. A Me Diz, ela foi escolhida da seguinte forma, como eu estava já no período excedente já de enviar a segunda canção para a gravadora. E eu estava num período de consultas médicas, né? Em 2023 eu fui diagnosticada com um tumor desmoide, é uma doença rara. No grupo aí dos cânceres, ele como se ele estivesse num terceiro grupo de tumores raros e que tem alta recidiva, ou seja, um tumor agressivo. E eu estava em tratamento, né? Já tinha feito a cirurgia, a retirada desse tumor, porém eu faço o rastreio, né, os exames de rastreio, os acompanhamentos a cada 4 meses. E no ano passado, nesse período, eu tinha levado uma ressonância para o médico. E essa ressonância, ela mostrou um pouquinho de dúvida para o médico. O médico ficou em dúvida, será que o tumor voltou? Porque as imagens apresentavam como se tivesse uma alteração. Né, no local da cirurgia, onde ele tinha feito a cirurgia. E o médico, ele falou assim pra mim, ele falou assim, olha, eu vou crer que não tem nada aí. Agora a dúvida vai ser tirada só na próxima ressonância. Ele falou, a dúvida eu só vou tirar na próxima ressonância, mas enquanto isso vamos fazer de conta que não tem nada. Agora, se esse tumor voltar, eu já não posso fazer mais nada por você. Ou seja, não tem um tratamento medicamentoso. A cirurgia ele retirou todo o meu músculo abdominal, porque esse tumor ele dá especificamente no músculo. E no meu caso foi no músculo abdominal do lado esquerdo. E aí ele fez o quê? Ele tirou toda a parte de músculo na cirurgia e ele fez uma reconstrução no meu abdômen e colocou a tela para dar sustentação no meu abdômen. Hoje eu uso tela. E ele falou assim, se der mais alguma coisa errada acontecer da recidiva, eu não posso fazer mais nada por você. E eu saí daquele dia da Unacom, ali do hospital, onde faz acompanhamento de pessoas com câncer. Eu saí muito angustiada e preocupada, meu Deus, no meio de um projeto de gravação, Senhor. E agora vem essa pancada, será que teve a recidiva? Será, meu Deus do céu, será que o problema está voltando? Como que... Então, assim, foi uma
pressão muito forte, muito grande, e uma palavra desanimadora do médico que eu ouvi. E quando eu estava saindo dali, é como se o Espírito Santo falasse para mim, coloca um louvor aí para ouvir, né? E aí eu comecei a ouvir umas canções que o compositor Fábio Paixão tinha me enviado para fazer a escolha ali do repertório, né? Certo. Então essa canção, Me Diz, ela é do Fábio Paixão e do Samuel Sabino, os compositores, grandes compositores. E a primeira canção que veio ali naquela tarde, eu saindo ali daquele lugar, foi Me Diz, né? E começava a dizer assim para mim, né? Toda vez que o homem coloca um ponto final. O médico, ele falou, eu não posso fazer mais nada, né? E Deus falou, eu levanto do trono e eu já começo a agir. Glória a Deus. E eu vi o Espírito Santo ministrando direto ao meu coração naquele momento. Aquela mensagem, ela foi chegando e o Senhor foi falando, e aí, me diz qual a promessa que eu fiz e não cumpri. Aponte na história quando foi que eu errei. Glória a Deus. Qual foi a guerra que eu entrei e desisti. Eu falei, pronto. O Senhor está falando comigo, eu vou ter vitória, eu vou conseguir. E aí eu comecei a adorar o Senhor. Eu falei, pronto, eu já achei a canção que eu preciso gravar. E aí eu fui orar e pedir confirmação a Deus. Senhor, se eu mandar essa canção e a gravadora aprovar, é porque ela quer para ser gravada realmente, porque o Senhor bradou naquele dia com essa resposta para o meu coração num momento de desespero ali, de muita angústia, de muita preocupação, porque o processo, desde que eu recebi o diagnóstico que eu estava com um tumor, até chegar à cirurgia, a retirada, e o pós-cirurgia, foi 90 dias, irmã, 90 dias eu fiquei sem poder fazer nada, dependendo totalmente do cuidado da minha família. Eu não podia pentear o cabelo dos meus filhos para ir para a escola. Então, assim, depois da cirurgia, para quê? Porque, já sabendo que é um tumor de alta recidiva, para não machucar, para não ter nenhum agravamento, para não correr o risco do tumor voltar. Né? Então eu fiquei assim 90 dias como uma pessoa ali totalmente dependente, só vendo as coisas acontecer. Meu Deus, pensa num processo doloroso. E depois disso, né, depois de todo o processo que a gente viveu ali, meu Deus, antes da cirurgia do tumor eu precisei fazer uma cirurgia no meu rim direito, que eu quase perdi o meu rim direito. E aí, então assim, foi muitos processos que eu passei. Então quando veio esse questionamento do médico, a dúvida, e que me trouxe aquela angústia, preocupação, porque eu olhei no retrovisor e falei, meu Deus, eu não acredito que eu posso passar isso de novo, e correndo risco até de morte, porque era um risco eminente, né? Sim. De morte também, pelo tumor crescer, e ele estava crescendo e comprimindo os órgãos. Mas então, o Senhor não deixou, o Senhor cuidou de cada detalhe. Eu estou aqui, é milagre, é bênção do Senhor, sabe? E o Senhor trouxe essa canção, Me Diz, como um refrigério, como um bálsamo, como um ânimo. Me trouxe algumas indagações para mim realmente pensar no Deus, né, que me fez a promessa, que é um Deus poderoso, que Ele nunca errou, que a promessa dEle não tem prazo de validade. Né? Um dia alguém falou assim pra mim, falou assim, olha irmã, você canta, você tem que correr, você tem que ir na gravadora, você tem que entrar em contato, você tem que correr porque o tempo passa. Se você tem a promessa, você tem que fazer alguma coisa. E eu pensei naquele tempo, eu era muito jovem, quando eu ouvi isso, eu falei assim, mas Deus que me fez a promessa, eu não preciso ajudar Deus a fazer aquilo que Ele falou que vai fazer. Então, eu achava que não era tempo e que eu não devia ir bater na porta de uma gravadora. E realmente, não precisou. Olha aí, no momento mais improvável da minha vida, a gravadora me encontrou lá no Instagram, entrou em contato comigo, de um vídeo tão simples, eu cantando em casa, assim, e eles me notaram naquele vídeo e entraram em contato. E aí as coisas foram acontecendo do jeitinho que Deus planejou. Sabe, hoje eu estou vivendo cumprimento de promessa. A canção Me Diz, ela veio realmente para marcar a minha história no meu ministério, ampliar o meu ministério, né? E é testemunho vivo do Senhor. Essa menina corajosa, menina, e tenha coragem, porque é o Espírito Santo de Deus que te encoraja, né, minha irmã? Que te fortalece. Glória a Deus.
Olha, parabéns, Amém. amada, parabéns por tantos vales que você já passou e o tempo todo você acreditou no nosso Deus e o Senhor contigo, e é por isso que você está aqui ó, nesta manhã falando de Jesus, uma história de amor, e sabemos que a sua voz, o nosso Deus tem abençoado e tem alcançado o Brasil e as nações, testificando a grandeza Amém. do nosso Deus. Olha, parabéns Amém. mais uma vez. Que Deus continue te abençoando. Querida, você poderia fazer a capela só de um pedacinho desse louvor? Faz para nós. Me diz. Tá bom. Só um pedacinho, né? Uhum. Me diz qual a promessa que eu fiz e não cumpri. Aponte na história quando foi que eu errei. Tente lembrar da guerra que eu entrei e desisti. Me mostre algum projeto ou plano que eu fracassei. Se alguém procurar, sei que vai dar em nada. Mas saiba que do nada tudo eu criei. Ao som da minha voz, no poder da palavra. Minha palavra é viva porque sou o rei dos reis. Glória a Deus. Ele é o rei dos reis, ele é poderoso. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amada, me diga uma coisa, minha querida. Até o momento, quantas canções Deus já te deu a oportunidade de você gravar? Até o momento eu gravei 3 canções. Me Diz foi a primeira canção, né, que foi lançada. Ontem foi lançada a segunda e eu já tenho mais uma canção gravada. Quem sabe que daqui uns 2 meses ou 3 meses no máximo também será lançada aí a próxima canção, que também é poderosa. Fala do nome de Jesus e Fala um pouco. cada uma tem um testemunho, tem um espaço especial assim que Deus preparou, sabe? Falou, o Senhor, ele decidiu assim em 2025, assim, revolucionar, sabe, a minha vida com essas canções, com esses projetos, viu? Tudo em 2025 e todos os lançamentos em 2026. Meu Pai, você viu quando Deus faz? Quando chega o tempo, não é isso, minha irmã, das promessas de Deus se cumprir, para que o nome dele seja glorificado na terra? É verdade. Deus Quando vai... chega o tempo, não tem nada que impede. Eu vejo, eu vivi isso literalmente desde o início dos projetos, o Senhor levantando pessoas para abençoar. Eu vou fazer isso, eu vou te dar isso. E olhando para a canção Me Diz, aí, o clipe Me Diz, a pessoa olha ali do início ao fim, tem a mão de Deus, tem a graça de Deus. Fala assim, a Damaris não fez nada ali, ela só foi um instrumento que o Senhor decidiu usar e cumprir a promessa dele, porque ali tudo que foi o Senhor que fez, tudo. O Senhor usou pessoas, o Senhor me abençoou, o Senhor abriu portas onde não tinha porta, para que esse projeto acontecesse. Eu creio, amada, eu creio. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz, meu Deus. Querida, fala um pouquinho para nós sobre a nova canção. Eita, essa nova canção, ela tem meu coração todinho, viu? Eba! Eu tô aqui ainda, assim, com meu coração totalmente derretido com a graça que o Senhor colocou nessa canção. Eu sou mãe atípica. Tenho 2 filhos, o Abner, de 10 anos, o Guilherme, de 6 anos, e todos os 2 são autistas. Porém, o Abner, ele tem outras comorbidades. E o ano passado eu recebi mais um diagnóstico dele. E aí o diagnóstico dele foi um pouquinho mais pesado, porque antes de chegar na conclusão do autismo, eu recebi vários outros diagnósticos, né, do estresse pós-traumático, dislexia, epilepsia, até chegar no laudo de autismo. Ele já tinha outros, né, que me trouxe muitas preocupações. E quando foi ano passado, eu recebi mais um diagnóstico dele, que foi o DI, que é o transtorno de deficiência intelectual. E isso me empregou, assim, uma peça, porque era algo que eu jamais esperava. E o médico me apresentou muita
dificuldade com relação a esse diagnóstico. Quando eu fiz a avaliação neuropsicológica, a neuro, não sei se por experiência dela ou se porque ela quis amenizar a situação, ela falou: mãe, pode ser que no ano que vem você chegue aqui, esse exame dê diferente, dê que ele não tenha mais. E quando eu levei o laudo para o médico mesmo que fecha laudos, o neuro, ele falou assim: não é bem assim não, mãe. Isso aqui não é brincadeira. A deficiência intelectual é uma comorbidade. E aqui é só um milagre. Você vai ter que dobrar suas forças para você ajudar seu filho a se desenvolver. Mas é só um milagre. E aí eu saí daquele dia do consultório do médico com um peso enorme, porque já são um desafio muito grande para quem é mãe atípica, entende, sabe do que eu estou falando, é muito desafiador. E tendo 2 filhos ainda na mesma situação, é mais complicado. E cada diagnóstico que chegava era bem difícil. Então o Senhor, ele trouxe essa canção, O Deus da Tua História, numa madrugada de muita angústia. Foi parecido com a situação da canção Me Diz, mas assim, foi primeiro o que aconteceu, né? A escolha do Deus da Tua História foi primeiro. E naquela madrugada eu estava segurando ali o laudo do meu filho numa mão e no outro lado eu estava com o contrato da gravadora. Senhor, como que eu vou gravar? Como que o Senhor me chamou? Será que realmente é para mim? E aí apresentou muitas dúvidas e questionamentos. Deus, como que eu vou exercer o meu ministério? Chamado, o Senhor vai fazer isso? E ó, a situação do meu filho, que depende totalmente de mim, tão dependente, como que vai ser, Senhor? E agora? E agora? E eu chorava muito diante de Deus. E eu comecei também a ouvir as canções ali depois da oração, que o cantor Wilson Silva tinha mandado para mim. E essa canção, O Deus da Tua História, ela veio como uma resposta de Deus para aquele momento. E o Senhor começava a falar assim: quem é que sonda o pensamento que na mente nasceu? Meu Pai, repita novamente, amada. Quem é que sonda o pensamento que na mente nasceu? Meu Pai. Né? Quem é que conhece o passado, o presente e também já sabe do futuro seu? Quem já te conhecia antes de nascer? E aí o Senhor foi falando e falando: olha, não temas, eu sou o Deus da tua história. Essa história aí tá desse jeito, tá difícil, tá complicada, você não tá vendo nada aí, mas sou eu que tô escrevendo a tua história. Sou eu o dono dessa história aí. Né? E o Senhor foi bradando no meu coração. Foi bradando, olha, é desafio, é luta, é prova, mas eu sou o dono da tua história, eu estou no controle. O Senhor ali foi me acalentando, foi me acalmando. E eu falei: que canção linda, meu Deus. Será que essa canção a gravadora vai aprovar? Eu pensei. Eu falei: se eles aprovar de primeira, sem fazer questionamento, é porque eu tenho que gravar. Eu achei uma canção difícil por ser de uma voz, né, masculina, uma canção difícil para cantar, mas assim, tão maravilhosa, a letra tão forte. E aí eu pedindo confirmação a Deus, aí o Senhor veio e falou comigo em Jeremias. Eu fui pro culto no dia seguinte e a palavra foi. Quando Deus chamou Jeremias olhando para a situação, e o Senhor: olha, bem antes que você fosse gerado, eu já conhecia a tua história. Eu falei: Deus, é isso, é sobre isso. Ele é o Deus da minha história aí. E foi assim que chegou essa canção. E tá maravilhosa, irmã. O clipe tá maravilhoso. Eu me surpreendi muito, sabe? Eu estou impactada com o que o Senhor tem feito. E eu sei que... E já tem chegado o testemunho. Ontem, enquanto eu tava no momento ali do lançamento, entrou uma pessoa lá que estava afastada dos caminhos do Senhor e falou assim: olha, eu estou afastada da igreja, mas eu sei que eu não estou afastada de Deus. E quando Deus quer falar, eu vi a notificação desse louvor, Deus fala quando Ele quer falar. E ali eu falei: gente, a canção já está estreando, gerando testemunhos. E eu creio que é isso, é sobre isso, é o propósito de Deus, é gerar testemunhos, é falar com o seu povo, sabe? É dizer e reafirmar. É reafirmar, passa o que passar, aconteça o que aconteceu, eu estou no controle, sou eu, o Deus da tua história. Essa história está complicada, mas sou eu o autor dela. Então o final o Senhor já conhece, né? Ele já estabeleceu vitória e a gente precisa confiar no nosso Deus.
Ai, menina. Aleluia, eu fico emocionada. Ah, minha filha. Ai, porque eu sei que não é de mim, sabe? Glória é a a graça de Deus. Deus, é a graça. Se não fosse a graça de Deus, irmã, Aleluia. eu não estaria aqui de pé, não. Eu não estaria. Aleluia. Mas Deus é fiel. Ai, nossa, minha filha. É bom estar aqui com você nessa manhã, tá, minha irmã? Você está nos abençoando, tá? Com esse lindo ministério de louvor, com esse testemunho impactante, com essa força, com essa garra, com essa esperança. Aleluia. Isso é para mim, sabe? Porque mesmo que estamos passando por tantas lutas, não é isso, minha irmã? Deus é conosco. O Senhor está escrevendo a história, o Senhor está escrevendo a minha história, está escrevendo a sua. Ele está no controle. Verdade. Mesmo que as pessoas que estão ao nosso redor estão dizendo, nossa, isso não vai dar em nada, isso já é o fim dela, ai meu Deus, e afasta da gente, não é isso, minha irmã? Isso me fez lembrar de algo na minha vida, sabe? Que nos piores momentos da minha vida, as pessoas que era para estar do meu lado afastaram de mim, dizendo, olha, não, por questão financeira, né? Minha questão, falar questão financeira. Não vai, nunca vai ter nada, nunca, você entendeu, minha irmã? E Deus muda a história. Deus faz acontecer. Deus muda. Deus muda cenário. Deus muda, minha irmã. E é por isso que nós estamos aqui. Ai, Jesus. Falando de Jesus, uma história de amor, hoje 9h55, com a nossa querida cantora Damaris Chagas, essa menina linda de Jesus, que tem os seus trabalhos, a discografia em todas as plataformas digitais. Meu pai, a canção foi lançada ontem, não é isso? Mais uma canção da cantora Damaris Chagas, Bênção de Deus. Querida, fala pra mim, o que o seu coração diz sobre a volta do Senhor Jesus? Tá muito perto. Tá muito perto e eu almejo por esse dia, sabe? Glória a Deus. E é o meu temor, sabe, de estar preparada, a minha casa, né, meu esposo, meus filhos no altar do Senhor. Eu tenho me preocupado muito, porque os dias são maus, e a gente está vivendo já cumprimento das promessas do Senhor, a gente está vendo a palavra se cumprir, e cada dia fica mais perto da volta do Senhor. E o que eu tenho a falar é que quem não está com sua vida em dia com Deus, coloque, porque muitos não acreditam que existe vida após a morte, mas a eternidade, ela é real. A eternidade, ela nos aguarda, ou com Deus, ou sem Deus. Então a gente tem que estar preparado para que esse grande dia aconteça e nós estejamos com o Senhor, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor, Ele se entregou, é o maior gesto de amor. O Senhor, Ele deixou a sua glória, o seu poder para descer a essa terra, vir aqui sentir as nossas dores, carregar as nossas culpas, se entregar numa cruz, né? Porque nos amou por inteiro, nos amou independente dos nossos erros, mesmo sabendo que nós não éramos dignos, que nós não éramos merecedores. O Senhor se entregou por nós para que nós vivêssemos com Ele para sempre. O propósito de Deus é salvação, né? E nós estamos aqui anunciando o nome de Jesus. Glória também, para que nós sejamos salvos e para que todos sejam salvos através também da nossa vida, da palavra de Deus, que chegue até as pessoas e traga transformação de vida, né? O nosso desejo é que todos também se salvem, que o Senhor trabalhe na vida, que vidas sejam resgatadas das mãos do inimigo, porque o inimigo está aí, não está brincando, né? Ele também não dorme, ele não perde tempo, ele está aí matando, destruindo, roubando, mas o Senhor, Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância, vida aqui e vida na eternidade. Glória a Deus, verdade, amada. A minha esperança. Amém. Que seja a nossa esperança, né, isso, amada? Que todos nós possamos estarmos preparados todo instante, porque o Senhor Jesus pode voltar agora mesmo. Glória a Deus. A qualquer momento. Qualquer momento. É verdade. Glória a Deus. Querida. Essa é a maior promessa. É a nossa esperança. Essa é a maior promessa. É verdade, amada. É a nossa alegria.
Sim. Nós temos que estarmos preparados para essa festa. Para essa festa que vai acontecer. É essa festa que eu não posso perder, que você não pode perder, Damaris. De jeito nenhum. De jeito nenhum, sabe? Nós temos que estarmos lá com nossas vestes lindas, nossos vestidos lindíssimos, branquinhos, não é isso? Meu pai. Porque nesse evento eu não quero perder, viu, meu irmão? Não vou perder, em nome de Jesus. Porque às vezes, amada, as pessoas estão aqui nessa terra brigando para participar de eventos. Ficando com raiva, eu não participei, não me convidaram. Não, amor, não se preocupa, não. Tem muitos eventos que vão acontecer, você vai participar. O único evento que eu não posso perder, a Damaris não pode perder. Nós temos que estar na fila ali, ó, esperando, atentas. Não é isso, minha irmã? É verdade. Dia e noite, Exatamente. não é? Dia e noite, com as nossas lanternas nas mãos, assim, olha, esperando o noivo para participarmos dessa festa. Amém, queridos? Essa é a mensagem que nós estamos deixando nesta manhã, juntamente aqui com a cantora Damaris Chagas. Querida, tá quase chegando o final do nosso encontro, tão gostoso, né? Meu pai. Bom demais. Mas olha, minha filha, o microfone está aberto para você deixar suas considerações, também deixar a mensagem que você sente para falar para todas as mães, para todas as meninas, para todos os meninos. Amém? E, claro, falar das suas redes sociais, contato de agenda, ok? Enfim, fica à vontade, amada. E a gente vai encerrar com a oração, tá? Tá bom. As minhas considerações, eu quero já começar aqui agradecendo por esse espaço, né, abençoado, que Deus continue abençoando este programa, prosperando cada vez mais, levantando mais pessoas para estar aqui proclamando o nome de Jesus, testemunhando, porque isso é muito importante, né? Os ouvintes terem aí testemunhos, saber que às vezes a pessoa está ali assistindo alguém cantando, pregando, mas não sabe, né, o que a pessoa passou até chegar ali, ou o que está passando. E o Senhor, Ele faz coisas na nossa vida, tem testemunhos que a gente precisa contar, tem coisas, tem experiências que vai ser só nossa. Verdade. Mas obrigado por esse espaço, poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória e que o Senhor continue abençoando sua vida poderosamente. Eu quero agradecer aqui, louvar a Deus pela vida da irmã Quitéria, né, que foi a ponte para esse contato. Que Deus continue abençoando a irmã Quitéria, restaurando a saúde dela também. Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado no ministério dela também. Eu sei que nós estamos aí no mesmo propósito, na mesma lida, né, de cumprir o ID do Senhor, de estar vivendo ali realmente o propósito com fidelidade a Deus. E o nosso propósito é honrar o Senhor, é levar o nome dele, é glorificar o nome do Senhor. Não é sobre nós, mas é sobre ele sempre, né? Então eu fico muito feliz por esta oportunidade. O meu contato é 11 992530385, é o número do meu WhatsApp, o meu telefone também, né? Então, tem as minhas redes sociais, acompanhe diariamente, eu estou lá postando testemunhos, lá tem testemunhos, louvores, os lugares onde eu canto, os congressos, as igrejas aqui onde eu vou louvar o Senhor, e sempre eu estou postando alguma coisa no Instagram. Então eu convido a me seguirem no Instagram, a me seguirem lá no YouTube também, né? Em todas as plataformas digitais está disponível as minhas canções Mindis e a recentemente lançada O Deus da Tua História. E logo a gente vai ter mais uma canção para a glória do nome do Senhor. Maravilha. E é bênção do céu. Então esse momento aqui é de gratidão e eu quero deixar aqui um recado especial para as mães atípicas, especial. Porque o que eu vivo diariamente e a gente sabe o quanto é difícil aceitar um diagnóstico e a maior dificuldade de ser mãe atípica ou a maior dificuldade dessa convivência é a não aceitação. Quando eu não aceito, eu dificulto o tratamento do meu filho, eu
dificulto o ambiente. Então, assim, eu estou, às vezes, retendo o tempo oportuno de ser abençoado, de ser alcançado com um bom desenvolvimento para o meu filho, de preparar os ambientes para o meu filho, de deixar ele à vontade. Eu tenho várias experiências nessa área e eu até peço, me acompanhe lá no Instagram, eu sempre também estou falando sobre isso. Então, eu quero abraçar todas as mães atípicas, se sintam abraçadas, vocês não estão sozinhas, e a história de vocês não é por acaso. O Senhor, Ele nos permite viver histórias dessa forma porque Ele tem um propósito, e um propósito de Deus é lindo, ainda que seja árduo, difícil os processos, mas é o propósito, e eu estou vivendo o propósito de Deus em ser mãe atípica. Você que é mãe atípica também está vivendo um propósito de Deus, ainda que você não entenda, ainda que esteja doendo, ainda que está pesado, ainda que está difícil. Tem dias que dá vontade de sair correndo, dá vontade, mas a gente precisa lembrar, olhar para o céu, olhar para os montes, né? De onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele tem o controle de tudo. Imagine das nossas emoções, da nossa casa, dos nossos filhos. Né? E essa é a mensagem que eu quero deixar com carinho para todos. Você tem um Deus. A sua história não é por acaso. Né? O Senhor, Ele cumpre promessas, e a promessa dele não tem prazo de validade. A luta, ela passa. E a vitória, ela chega. Glória a Deus. Deus abençoe. Maravilha, amada. Amada, qual o nome dos seus príncipes? Abner e Guilherme. Amém. Que Deus continue abençoando vocês, abençoando eles, tá bom, amada? Te dando força, dando sabedoria. Que você continue sendo essa menina linda de Jesus, com essa garra, amém? Com essa fé em Cristo Jesus. Deus é contigo e você sabe disso. Não é isso, minha querida? Amada, vamos agora. Você já passou, você tem um Instagram, Facebook, né? Esse canal no YouTube, certo? Sim. E todos Damaris Chagas, certo? Damaris Chagas. Maravilha. Bem, amados, nesse momento, eu quero dizer para você, gratidão por você ter abraçado aqui o projeto. Um abraço para nossa querida Quitéria Souza, que Deus continue abençoando ela poderosamente. Amém? E a todos os nossos amados irmãos, cantores que faz parte aqui do projeto Mãos Unidas. E nesse momento, querida, para fecharmos aqui o nosso encontro, vamos orar? E já pedindo oração em a favor da cantora Quitéria Souza, Silene Viana, a Anne Liz, que é a filhinha da cantora Ciane Cabral, também para a Thaís, para minha filha, enfim, para todos em nome de Jesus, para os seus príncipes, tá? E para todas as crianças em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar, amada? Amém. E claro, para todas as mamães em nome de Jesus. Fique à vontade. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, esse momento ímpar que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Deus, Glória a Deus. eu quero só te agradecer. Aleluia. Agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito. Agradecer por este programa abençoado. Amém, Jesus. Pela direção do programa, Senhor, o propósito, Senhor, que nasceu para alcançar vidas, para abençoar vidas, Senhor, para resgatar vidas. Senhor, que todos aqueles que estejam nos escutando nesta manhã sejam abençoados, alcançados pelas tuas mãos fortes, Senhor. Que aonde, Senhor, esteja, essa pessoa seja alcançada com livramento, com cura. O Senhor é o Deus que cura. Não existe doença, não existe causa impossível para o Senhor. Nós cremos no teu poder, no teu agir, Senhor. Alcance a cada casa, cada família representada por cada ouvinte deste programa, Senhor, neste momento. Deus, eu quero apresentar a vida, Senhor, da irmã Quitéria, das outras cantoras, de todos os pedidos de oração aqui deste programa. A minha casa, a minha família também coloco aqui no altar do Senhor. Que o Senhor alcance todos com vitória.
vitória, Senhor, com a tua bênção, com a cura, com a restauração, Senhor, com o livramento. Que a tua bênção, Senhor, seja contínua e abundante na nossa vida, na nossa casa, Senhor. O Senhor é Deus que muda cenários. O Senhor é o Deus que cuida dos detalhes de cada história, Senhor. O Senhor é o Deus que faz o vento cessar. O Senhor é o Deus que cuida. O Senhor é o Deus que prepara. É o Senhor que tem o controle de todas as coisas. E eu quero te louvar e te agradecer em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ô glória! Maravilha! E agora nós vamos ouvi-la. Cantora abençoada Damaris Chagas, me diz. E essa canção tá indo para todo mundo em nome de Jesus. Querida, um beijo no teu coração, um beijo na tua família, tá, amada? E parabéns mais uma vez por esse lindo ministério de louvor e parabéns por você ser essa menina linda de Jesus e que tem esse coração gigantesco com essa força maravilhosa que vem do Senhor. Amém? E desejamos do fundo do meu coração que a sua voz continue alcançando o Brasil e o mundo, declarando Jesus Cristo como Salvador. Amém? Amém. Glória a Deus.